Olá, crianças. Voltando, nosso horário de história, tá? Nós iremos abrir na página 16, o encontro de mundos, tá certo? Ontem nós falamos sobre, aquele impacto, que nós falamos que foi os primeiros contatos, em história, que foram os contatos dos europeus com os índios, certo? No momento em que eles chegaram à nossa terra. Então, hoje nós iremos dar continuidade, tá, crianças? A esses encontros. Só que agora a gente vai falar do encontro de mundos, tá certo? Nós iremos falar sobre esse encontro de mundos. Nós vamos contar aqui para vocês sobre a lenda dos Timbira e sobre a chegada dos europeus na América, tá certo? Eles, eu quero dizer para vocês que os Timbiras, eles são um conjunto de povos que falam a língua Timbira, tá? Pertencente à família G, J-E, acento circunflexo, a família G, havendo algumas diferenças linguísticas entre eles. Os Timbiras estão localizados principalmente nos estados do Maranhão, Tocantins e Pará, tá? No nosso estado, tá? Tem esse povo Timbira, tá? Assim como os europeus fizeram registros iconográficos, que são pinturas e desenhos, e registros escritos, cartas, diários, crônicas, tá? Sobre os indígenas, estes também observaram e transmitiram por meio da cultura oral os conhecimentos sobre os europeus. O que ele fala? Ele fala que os timbiras também registraram, tá? Sobre esses povos indígenas, tá certo? E transmitiram por meio da cultura oral, ou seja, por meio da fala, os conhecimentos europeus. Outra coisa, esses registros eles podem ser usados como fontes históricas para os estudos sobre os modos de vida dos indígenas. Esse contato entre índios e não índios, a fauna, a flora da época. Um dos principais cuidados ao utilizar essas fontes, esses registros, é reconhecer que foram produzidos por europeus de acordo com as suas próprias crenças, opiniões e conhecimentos, tá? Então, eu quero que vocês observem com atenção a obra, o primeiro capítulo da história Pátria, a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Aqui, ó, essa obra aqui, tá? É a obra A Carta de Pero Vaz de Caminha, tá certo? Peço que vocês leiam aí a legenda, tá? E descrevam as principais características, O que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma pessoa lendo uma carta, 3 pessoas ouvindo atentamente a esse escrito, certo? Um escrito que é um documento, certo? A roupagem deles, o vestuário deles, olha como eles estão elegantes, o ambiente, as posturas, dessas pessoas, que eram posturas, totalmente diferentes dos índios, certo? Vamos dar destaque para Pero Vaz de Caminha, que retém a atenção dos oficiais portugueses ao ler a Carta do Descobrimento do Brasil. Então, quem é Pero Vaz de Caminha aí nessa foto? É o que está em pé lendo a carta, tá, crianças? Então, ele está lendo a carta para os oficiais portugueses, tá certo? Então, eu quero que vocês reflitam sobre esse acontecimento histórico, tá? Que foi representado aqui nesse contexto da pintura, tá certo? E ele foi representado no ano de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, e que o artista não presenciou tal acontecimento, tá?
pois viveu no século XIX e fez a obra em 1887. Assim, a pintura é uma interpretação de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo sobre o evento. Ou seja, esse pintor, tá, crianças, ele não estava no dia desse acontecimento, tá? Ele ouviu a história e produziu, né, reproduziu a história através da pintura, tá certo? Que a gente observa bem aqui na legenda da foto, tá bom? Então, esses foram os efeitos, né, desses encontros de mundo. O que quer dizer encontro de mundo, gente? São encontros de culturas diferentes, tá? A cultura dos europeus, né, que entraram no Brasil, são mundos totalmente diferentes, entraram dentro da história dos índios, né? Basicamente, eles caíram tipo de paraquedas, né? Numa terra onde era habitada por índios. Então, é tipo assim, a cultura, né? Um modo de vida totalmente diferente que foi abrangendo dentro dessas terras indígenas, tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura, né, desse texto, tá? Encontro de Mundos, que ele começa dizendo que o primeiro relato sobre o Brasil foi feito pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha. Ele era tripulante de uma das embarcações comandadas por Pedro Álvares Cabral. Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal falando sobre o território e seus habitantes. Ele encontrou sobre as vestimentas e as pinturas corporais dos indígenas os alimentos que comiam, as atividades cotidianas e as danças. Então, crianças, vocês vão fazer essa leitura, tá? Para poder responder à atividade da página 17, tá bom? Nós temos aí também, né, há um vídeo que nós iremos assistir, tá certo? Então, nós vamos assistir bem aqui, ó. Esse aqui, as relações entre colonizadores e indígenas. Vamos lá? Observem, tá, crianças? Observem atentamente ao vídeo para a gente observar que tipo de relação houve entre esses colonizadores e os indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, desembarcaram próximo a onde hoje fica a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Ali, eles entraram em contato pela primeira vez com os povos que viviam na região. Um relato desse encontro foi feito pelo escrivão Pero Vaz de Caminha em uma carta endereçada ao rei de Portugal. Clique na área indicada para ler trechos desse relato. Olha aí, trechos da carta, tá? Bora voltar aqui, ó. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos, né, e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Quando eles vieram, o capitão estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço e tendo aos pés um grande tapete como estrado. Eles entraram, mas não fizeram nenhum gesto de cortesia, sem sinal de querer falar ao capitão ou a alguém. Um deles, porém, reparou no colar do capitão e começou a acenar para a terra e depois para o colar, como se nos quisesse dizer que na terra também havia ouro. Olhou depois para o castiçal de prata e acenou do mesmo modo para a terra, e novamente para o castiçal, como se nos dissesse que lá também havia prata. Vamos aqui devagar. Opa. Quando eles viram... Oh, isso aqui eu já li.
deles viu umas contas brancas de rosário, fez sinal que as queria, gostou muito delas e colocou-as no pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Nós assim interpretávamos os seus gestos porque assim o desejávamos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque não permitiríamos. Depois devolveu as contas a quem lhe dera. Para dormir, deitaram-se de costas no tapete, sem nenhuma preocupação em cobrir suas vergonhas. O capitão mandou pôr um travesseiro embaixo da cabeça de cada um deles. Aquele que trazia uma grande cabeleira esforçava-se para não desmanchá-la. Depois pusemos um manto sobre eles. Eles aceitaram. Em seguida, aquietaram-se e dormiram. Tá? A carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Isso é apenas um trecho dessa carta, tá bom? Então, assim... As descrições feitas por Pero Vaz de Caminha mostram a visão que os colonizadores tinham dos indígenas que viviam nessa parte do litoral brasileiro no momento da chegada dos portugueses. No entanto, na época, o território onde hoje é o Brasil era ocupado por milhões de pessoas que pertenciam a grupos indígenas muito diferentes uns dos outros. Ao longo dos séculos, quase todos esses povos também entraram em contato com os não indígenas. Há muitos relatos desses encontros e alguns foram transmitidos de geração para geração. Clique nas áreas indicadas para ler trechos desses relatos. O povo Wapixana relatou o encontro com os colonizadores da região próxima à fronteira entre o estado de Roraima, a Venezuela e a Guiana. Esta narrativa foi registrada pela antropóloga Nádia Farage em 1988, quando José Antônio, residente na aldeia Wapixana Sauariuau, na Guiana, visitava seus parentes na aldeia Canauanim, no estado de Roraima. O povo Baré possui relatos sobre o encontro com os colonizadores. Esta narrativa, contada pelo Baré Braz de Oliveira França, foi coletada pelo antropólogo brasileiro Geraldo Andrello em 1999, próximo ao Rio Negro, no estado do Amazonas. O povo conhecido como Cuicuro preservou diversos relatos sobre encontros com não indígenas. Um desses encontros foi com o antropólogo alemão Karl von Diensteinen. Esse texto é composto de trechos da história que o chefe Cuicuro Rataulu contou à antropóloga brasileira Bruna Franqueto em 1982 na aldeia Ipatse, no estado de Mato Grosso. Os Yanomami são um dos povos que relataram encontros com não indígenas. Esse texto apresenta trechos do depoimento que Davi Copenaua Yanomami deu ao antropólogo francês Bruce Albert em 1998 na aldeia Yanomami de Uatoriqui, no estado do Amazonas. Então, nós vimos aí alguns relatos. Muitos desses relatos indígenas descrevem conflitos com os colonizadores. Esses casos de violência, no entanto, não aconteceram só durante os primeiros contatos entre indígenas e não indígenas. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a população indígena diminuiu consideravelmente por causa dos conflitos armados, das epidemias e da escravização. Muitos povos lutam até hoje para que as terras onde vivem sejam demarcadas, isto é, para que deixem de ser invadidas e utilizadas por não indígenas. Os povos nativos ainda sofrem muita violência nos conflitos com os não indígenas. Só em 2015,
foram registrados 137 assassinatos de indígenas. Esses conflitos ocorrem em um cenário em que a grande diversidade dos povos indígenas que vivem no país é ignorada por boa parte dos brasileiros. Conhecê-los em sua diversidade e reconhecê-los como descendentes dos primeiros habitantes do território onde hoje fica o Brasil é o primeiro passo para que os conflitos violentos deixem de existir. E assim a gente encerra a nossa aula de história, tá bom? Então, façam a leitura, revejam o vídeo, tá? E respondam à atividade. Até a próxima aula. Beijo no coração de todos.